sejam bem-vindos. Vamos começar as nossas videoaulas do curso de Cooperação Jurídica Internacional e Direitos Humanos. Meu nome é Albiratã Caseta, eu sou procurador da República no Pará, tenho 23 anos de atuação, colaborei na Cooperação Jurídica Internacional na gestão Janot e uma parte agora na última gestão. A ideia é discutirmos nessas 3 videoaulas, nas 4 videoaulas que nós teremos ao final, a incidência dos direitos humanos na cooperação jurídica internacional. Nós vamos passar então um pouco sobre a própria conceituação de direitos humanos, direitos fundamentais, vamos relembrar um pouco o conceito de cooperação, né, usando a cooperação jurídica penal como uma linha mestra na nossa discussão, e depois nós vamos trabalhar tanto a cooperação jurídica internacional sob o viés da incidência dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, tanto no que nós pedimos quanto no que nós cumprimos da cooperação jurídica, mas nós vamos tentar também fazer um olhar para a própria cooperação jurídica como uma implementadora dos direitos humanos. A ideia, então, é ter a noção de direitos humanos como algo que vai imantar, algo que vai estar presente em todos os nossos atos dentro da cooperação. Vamos trabalhar também a cooperação jurídica internacional em matérias civis. A questão das crianças, da mal chamado sequestro das crianças, a questão da Convenção de Alimentos. E, ao final do nosso curso, qual é a ideia? A ideia é que nós tenhamos, a partir do olhar crítico dos direitos humanos, um repensar da cooperação. Não uma refundação da cooperação, mas olhar se, ao executarmos um pedido ou ao pedirmos algo a algum outro país, se nós estamos efetivamente olhando aquele tema sob o viés dos direitos humanos, quer nas matérias cíveis, quer nas matérias criminais. Essa, então, é a linha mestra do que nós vamos discutir. Iniciando efetivamente o nosso tema, o que nos traz aqui? Qual é a primeira discussão que nós precisamos ter? Antes de ter a discussão específica, antes de olhar para o que é a cooperação jurídica, vamos dar um passo atrás e recordar qual é a noção de direitos humanos. Primeiro, há uma falsa discussão sobre direitos humanos, direitos fundamentais, como sinônimos ou não, e eu vou utilizar um critério mais ou menos consagrado, que é colocar direitos humanos como aquilo que consagra, aquilo que nos protege como indivíduos, uma proteção em face do Estado e uma proteção muito utópica. Cada vez que eu atinjo um determinado degrau de proteção, eu sempre olho para frente buscando melhorar essa situação. A ideia é que o Estado seja cada vez menos intromissivo na minha vida, cada vez mais protetor daquilo que é a minha dignidade. Quando nós falamos em direitos fundamentais, normalmente a doutrina faz o quê? Os direitos humanos que a própria Constituição já consolidou, que a própria Constituição já consagrou, esses eu trato como direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais serão uma parcela de um campo maior, que é a noção de direitos humanos. Para mim, nesses nossos 4 encontros, o uso de uma expressão ou de outra vai ser quase que sinônimo, mesmo eu recordando já de início que direitos fundamentais são aqueles que estão claramente na Constituição. Mas qual é a importância disso? Na verdade, a grande importância desse tema é introduzir o viés, o olhar de direitos humanos em todas as atuações do Estado. E a atuação de cooperação, ela traz um adendo a isso, porque eu estou falando de um Estado ou de agentes de um Estado prestando um serviço a um outro Estado, um Estado estrangeiro, para ajudar esse Estado estrangeiro num processo, numa investigação, numa atuação que está longe do nosso controle. Na realidade, nós vamos atuar na cooperação, quando nós pensamos na cooperação passiva, nós estamos atuando como agentes de um outro Estado, mas atuando no nosso território, a partir do nosso viés, a partir da nossa legislação. E isso é importante, porque uma das grandes dificuldades da cooperação é exatamente esse diálogo. Não é só um diálogo linguístico, não é só a dificuldade de traduzir para o inglês, para o francês ou para qualquer outra língua menos comum. O que nós apurarmos aqui é traduzir uma diferença de ordenamento jurídico, o que eles precisam e o que nós podemos dar. A ideia da cooperação é que nós façamos a ponte entre isso, que essa questão ela deixe de ser importante, que nós olhemos para o centro, para aquilo que é realmente o objeto da investigação, se nós estivermos falando em questão criminal, ou objeto da discussão, se nós estivermos falando numa questão civil. Mas há uma necessidade de enxergar se aquilo que me é pedido, ou se aquilo que eu demando, que eu peço a um outro país, se aquilo atende efetivamente a um conjunto de proteções. Eu não posso, por exemplo, aceitar um pedido de um país estrangeiro que envolva, no Brasil, o descumprimento de um direito fundamental.
E para que eu possa fazer essa leitura, eu preciso olhar os direitos fundamentais, eu preciso olhar os direitos humanos e contemplar essa ideia. Então, vejam, é um tema muito mais amplo do que simplesmente saber se processualmente é possível fazer isso com ou sem ordem judicial, se processualmente é possível fazer isso diretamente no Ministério Público, diretamente na polícia, em qualquer daqueles que podem prestar a cooperação jurídica internacional. Então, essa análise é uma análise que demanda de nós sempre um olhar crítico. E é essa, talvez, a minha maior intenção. Como provocar em quem se lança ao estudo do tema esse olhar sempre questionador. Não é um questionador formal, não é um questionador que tenta apenas complicar. Não, é um questionador de esse ato que eu estou praticando, ou, de novo, esse ato que eu estou demandando a um outro país. Ele é aceitável? Vou começar com um exemplo que nós vamos ter prático no material, que é o exemplo da possibilidade ou não de forçar alguém a fornecer material genético. Tanto para a questão criminal, eventualmente identificar um crime sexual em que esse material genético seja útil, quanto no aspecto civil, se eu estiver diante de uma demanda de investigação de paternidade em que esse dado é possível. Quais são os limites de atuação no Brasil? É possível que em outros ordenamentos jurídicos, os que nos pedem, essa obrigação de fornecer esse material genético esteja prevista no ordenamento lá. Como é que nós faremos aqui? Em que o nosso ordenamento garante a essa pessoa essa privacidade de dizer, não, eu não cedo sangue, eu não cedo cabelo. Como é que eu faço essa junção? E para isso, para dar essas respostas, eu preciso olhar como é que eu trabalho a temática dos direitos humanos. Isso é só um exemplo, ele vai estar um pouco mais esmiuçado no material de estudo de vocês. Nós vamos poder ter condições de, nos fóruns de discussões, trabalhar melhor esse tema, mas é só para começar a despertar em cada um de nós esse olhar crítico, essa visão de que nem sempre os padrões que nós seguimos, por ser repetições de padrões de 100, 150 anos atrás, nem sempre estão adequados. Talvez nós tenhamos que mudar a forma de trabalhar. Esse é um dos problemas. E isso se torna mais complicado quando eu insiro essa discussão num contexto internacional. De novo, eu não estou preocupado tanto com a questão linguística, que já é por si só um problema. Traduzir um texto do português, da forma como nós escrevemos, como nós trabalhamos os textos jurídicos, que é uma forma analítica, às vezes até um pouco gongórica, damos muitas voltas para chegar ao objeto, traduzir isso para uma outra língua já é uma dificuldade. Traduzir a ideia é mais difícil ainda, porque se nós pegarmos os sistemas anglo-saxões, por exemplo, em que eles são muito mais diretos, eles falam objetivamente o que querem, e para nós chega a ser até um pouco agressivo. Você olha, pô, eles vão direto ao tema, nós não vamos. É este diálogo que nós precisamos ter muita preocupação na cooperação. E esse diálogo se amplia e se dificulta quando eu trago a questão dos direitos humanos, porque eu entro com culturas diferentes, com critérios diferentes de análise de prova, com tratamentos diferentes em relação aos direitos do investigado. Eu começo a trabalhar com textos internacionais que são muito maiores e eu tenho a obrigação de conhecer o que é aceitável no Brasil, quais são os limites no Brasil, para que essa prova que eu pedi a um país estrangeiro seja válida, ou para que essa prova que eu vá produzir aqui para remeter a esse país estrangeiro, eu não faça um ato que eu possa ser criticado, para não dizer punido, porque eu excedi um critério aqui. Então, essa leitura, esse diálogo, eles precisam ser conhecidos e eu preciso conhecer minimamente os padrões jurídicos internacionais. Eu preciso entender o meu sistema, eu preciso entender o sistema estrangeiro, não é me tornar especialista naquela outra realidade, mas é sondar essa ideia, e sondar essa ideia, no que nos interessa aqui, com o olhar dos direitos humanos. Uma das questões que sempre nos traz um dificultador neste processo é, sem dúvida alguma, aquilo que a nossa colega Denise Neves Abad coloca como a desconfiança. A desconfiança entre sistemas. Eu desconfio que o outro sistema não me atende, eu desconfio que o outro sistema tem uma intenção que não é a minha. Eu posso fazer isso como um agente de Estado que está quer demandando, quer recebendo um pedido de cooperação? Em princípio, eu diria que não. Há aqui uma ideia central, que é a dos respeitos mútuos que os países celebram entre si. Eu tenho que respeitar o que a outra autoridade me coloca. Eu não tenho que partir do pressuposto que aquele pedido vem de uma autoridade da qual eu desconfio, que aquele pedido é uma intromissão na soberania. E essa discussão da soberania, essa discussão da desconfiança,
ela é essencial para o que nós vamos discutir. Se nós sabemos que já é um problema na cooperação jurídica internacional, essa discussão da soberania, até que ponto, quando eu me presto a colocar a minha estrutura estatal em favor de um outro Estado, eu estou abrindo mão da minha soberania? Até que ponto, quando eu, Estado, soberanamente digo, não, eu vou concordar, eu vou aceitar negociar com você e aceitar que um pedido seu, de uma autoridade judicial, de uma autoridade policial, do Ministério Público, venha para cá e eu coloque a minha estrutura estatal para trabalhar, até que ponto eu estou abrindo mão da soberania? Essa discussão ela já deveria estar suplantada em grande medida. No estágio atual das relações internacionais, o que deveria ser o mais adequado é, olha, nós estamos num âmbito entre iguais, entre Estados soberanos, entre Estados que se respeitam e que demandam a cooperação. O próprio nome já diz isso, a cooperação jurídica internacional é um processo de troca, de intercâmbio entre dois Estados. A soberania não deveria ser um problema. A soberania ainda é um problema, de um modo geral, e ela se torna, de novo, um problema mais qualificado quando eu entro na questão dos direitos humanos. Porque, como nós sabemos, os direitos humanos também envolvem uma relação cultural, uma relação ética. Para ficar num exemplo, e espero que esse exemplo não seja tirado do seu contexto, o nosso olhar ocidental sobre o vestuário das mulheres muçulmanas que usam uma roupa toda fechada, deixando apenas o olhar para fora, é um olhar de preconceito. Ele naturalmente é, no mínimo, um olhar de estranhamento. Eu acho que aquela cultura oprime a mulher muçulmana. Por quê? Porque eu estou acostumado a uma cultura em que a mulher ocidental, ao invés disso, pode usar qualquer tipo de roupa. Mas, na realidade, se nós pararmos para olhar com esse viés dos direitos humanos, dos respeitos mútuos entre as culturas, eu tenho que começar a me questionar, será que, de fato, quem oprime mais é aquela cultura que exige da mulher se fechar totalmente ou é a minha cultura que exige da mulher um culto ao corpo, uma exposição excessiva e, a partir dessa exposição excessiva, justifica, inclusive, atos de violência? Veja, não é meu interesse que nós entremos especificamente nessa discussão. O meu interesse é que nós tenhamos em mente que as culturas são diferentes, os pedidos são diferentes, e o que eu tenho que fazer é criar uma linha, que nem sempre é tão definida assim, do que é possível e do que não é possível. E por que eu faço essa pequena introdução aqui, desde já? Quando nós fomos discutir a questão da supressão de crianças, uma criança que está num país com um dos seus genitores e que é suprimida ilicitamente pelo outro e levada para um outro país, esse embate cultural vai existir. E eu preciso entender qual é o meu papel como Estado. Será que eu posso, a partir do meu olhar de direitos humanos, entender que naquele país a criança está sendo exposta a um processo de opressão maior do que aqui? Esta análise é uma análise possível, mas ela só é uma análise possível quando eu tenho efetivamente dados concretos que possam me levar a fazer esse corte. Ainda nessa questão internacional, nós precisamos só começar a introduzir, no finalzinho dessa nossa primeira videoaula, nós vamos retomar isso na próxima videoaula, esse contexto internacional cada vez mais marcante nas questões de direitos humanos. Nós temos crescentemente no mundo problemas de conflitos étnicos, problemas de conflitos religiosos. Começamos já a enfrentar a migração por conta ambiental e temos a que já era tradicional, que é a migração econômica. Onde entram todos esses problemas quando eu vou começar a discutir a cooperação internacional, tanto a passiva quanto a ativa? Qual é o impacto disso? Como eu vou trabalhar esses temas? Nós vamos deixar isso um pouquinho mais reservado para o material complementar, que nós já temos disponível em toda a plataforma. É importante que todos acessem, realmente discutam. O material complementar é um roteiro para o que nós vamos fazer nos fóruns. A participação no fórum ela é bem mais importante até do que esse momento aqui, que é um momento unilateral. É necessário que vocês analisem o material, critiquem o material, tragam as dúvidas para o fórum para que nós tenhamos nesse curso algo vivo. Nossa primeira aula se encerra aqui. Muito obrigado pela atenção. Em breve voltaremos com a nossa segunda videoaula e nos encontramos nos fóruns.